Então, agora aqui, pessoal, nesse nosso experimento 2, o que muda é que agora nós não temos mais que esse ângulo alfa vale 60 graus, ele vale 90. Então, eu fiz a mesma organização, aqui o ponto fixo O, aqui o ponto A, aqui o ponto médio, aqui o ponto B. E como esse ângulo inteiro ele vale 90 graus, essa partezinha que a gente tem daqui até aqui vale metade disso. Então, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Beleza? Agora, a análise que a gente tem que fazer é a mesma. Primeira coisa, eu tenho que ver qual que vai ser a distância daqui até aqui, para depois conhecer a distância entre as cargas e tudo mais. Então, vamos lá. Eu tenho esse ângulo, que vale 45 graus. Eu quero descobrir essa distância AM, que é o meu cateto oposto, e com a minha hipotenusa, que é L. Então, nós calculamos o seno. Então, o seno de 45 graus, ele será igual ao cateto oposto, é aquele meu lado AM, dividido pela minha hipotenusa, que é L, certo? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é igual ao meu AM, dividido por L. Multiplico cruzado. 2 vezes AM, 2 AM, raiz de 2 vezes L, raiz de 2 L. Logo, quanto que vale o meu AM? O meu AM, ele vale raiz de 2 vezes L sobre 2. Lembrando que eu não posso cortar aqui porque aqui está dentro da raiz, tá bom? Então, como eu já descobri esse meu lado AB, agora eu tenho que descobrir quanto que vale... O meu AB não, desculpe. Como eu descobri aqui de A até M, agora eu tenho que descobrir quanto que vale de A até B. Então, como a M é a distância da metade, para saber de A até B, eu tenho que calcular o dobro disso. Então, o segmento de A até B, ele será igual a 2 vezes esse segmento que vale raiz de 2L sobre 2. Posso simplificar esse 2 com esse 2. Aí descobriremos assim, então, que AB vale igual a raiz de 2 vezes L. Beleza? Então, agora, assim como no exercício anterior, eu vou apagar e vou fazer essa anotação aqui em cima. Ó. Então, aqui no experimento 2, a gente tem que AB é igual a raiz de 2L. Então, feito isso, agora vamos desenhar o diagrama de forças, tá bom? Assim como a gente fez no exercício anterior. Então, pessoal, eu escrevi aqui, ó, nós temos a tensão. Aqui teremos a tensão na direção X, a tensão na direção Y. Por que aqui esse ângulo é de 45? Como esse 45 e esse aqui é 90, a soma tem que dar 180 dentro desse triângulo AOM. Então, esse outro tem que ser 45, porque 45, 45, 90, mas esse 90 é 180. Então, assim como no outro, aqui temos a força-peso apontada para baixo, temos a força elétrica, que é que mantém ela fora dessa posição central, que é uma força de repulsão, porque essas cargas possuem o mesmo sinal. Agora, a parte da análise, pessoal, é o mesmo. Eu tenho que fazer análise tanto em x quanto em y. Então, o que teremos aqui neste caso em x? Então, em x, nós temos para o lado de cá tx, e como eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda e ela não está se movimentando, significa que essas forças são iguais. Então, Tx é igual a F2. Por que F2? Porque é a força no momento 2. Então, Tx vai ser igual a T, nesse caso T2, que é no experimento 2, como ele está com o ângulo T2 cosseno de 45. Isso será igual à minha força F2. Então, T2 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, isso é igual à minha força F2. Então, T2 será igual, pego esse 2, passo para lá multiplicando, fica 2F2, e pego esse raiz de 2 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Não posso deixar a resposta desse jeito, então racionalizo, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo cara que está aqui no denominador. Então, encontro que T2 será igual a 2F2 raiz de 2, porque eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, e raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Corto esse 2 com esse 2, encontro que T2 será igual a F2 raiz de 2. Beleza? Vou até mudar de cor aqui agora para a gente fazer para o lado de Y. Então, vou escrever aqui, ó, em Y, o que nós teremos, né? Em Y eu tenho para cima aqui a TY,
Como ele não está subindo nem descendo, significa que ele é igual à própria força-peso. Então, TY está sem o ângulo, então vai ser T2 seno de 45. Nesse caso, seno é igual a cosseno, né? Então, na verdade, quase que tanto faz. Igual o peso que é dado por mg. Então, aqui eu encontro que T2 vezes seno de 45, que é raiz de 2, sobre 2, igual a massa vezes a gravidade. Então, eu vou multiplicar aqui tudo cruzado. Nem precisa ser multiplicação cruzada, né? Aqui já faço direto. Ó. T2 vai ser igual a esse 2 está dividindo, passo para lá multiplicando. Então, será igual a 2mg dividido por esse raiz de 2 aqui. Então, dividido por raiz de 2. Tem que racionalizar de novo. Então, vezes raiz de 2 por raiz de 2. Encontro T2 igual a 2mg raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Corto esse 2 com esse 2. Encontro que T2 será igual a mg raiz de 2. Beleza? Então, ó, assim como no exemplo anterior, a gente tinha encontrado dois valores de tensão, naquele caso T1. Aqui a gente encontrou duas relações da tensão. Ó. Encontramos essa aqui, que eu vou chamar também de estrelinha, e encontramos essa outra aqui, que eu vou chamar ela de jogo da velha. Então, agora o nosso objetivo vai ser comparar essas duas relações. Vou fazer aqui no cantinho. Então, comparando estrelinha com coração, nós temos, como as duas representam T2, nós sabemos que T2 é igual a T2. O primeiro T2 aqui fala que T2 é F2 raiz de 2. Então, aqui eu escrevo ó, F2 vezes raiz de 2 igual a outra T2. A outra T2 é dada por mg raiz de 2. Então, eu vou pôr aqui, ó, mg raiz de 2. Posso cortar esse raiz de 2 com esse raiz de 2 e assim encontraremos que F2 é apenas igual a mg, certo? Então, aqui encontramos que F2 é igual a mg. Observe que, pessoal, aqui eu já encontrei várias relações para T2, várias relações para T2, encontrei aqui para F2, no exercício anterior também tenho aqui para T1 e para T2, então eu já tenho relações suficientes para responder pelo menos a 01, a 02, a 08 e a 16. Pelo menos essas duas, certo? Então agora, para ficar mais organizado, eu vou copiar todos esses resultados que a gente encontrou, esses dois de T1 e de F1, esses dois de T2 e o de F2 em uma mesma tela para a gente começar a resolver agora realmente analisando as assertivas. Então, eu escrevi aqui todas as relações, ó, F1, T1, T1, F2, T2 e T2, igual a gente já tinha calculado até agora há pouco, né? Aí, olha só, a primeira assertiva fala, quando eu faço a razão de F2 por F1, tem que dar raiz de 3. Então, vamos ver se isso é verdade. Olha só, vou escrever aqui 0,1 e vou fazer essa razão. F2 dividido por F1. Mas eu vou escrever de um jeito mais simplificado. Eu vou escrever assim, ó. F2 dividido por F1, que é a mesma coisa que eu colocar na minha fração. E a resposta final tem que sobrar só raiz de 3 aqui. Então, vamos ver, ó. Quem que é F2? Aqui eu cheguei que F2 é mg. Então, mg dividido por F1, que está aqui em cima, ó, raiz de 3 mg sobre 3, certo? Aqui, pessoal, eu posso colocar 1 aqui embaixo e se transforma numa divisão de frações. Para resolver divisão de frações, a gente mantém a primeira igualzinho, tá? E multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 3 vai para cima e aqui para baixo vem, ó, raiz de 3 mg. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso cortar esse m com esse m, posso cortar esse g com esse g. Aqui sobrou 1. 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Não posso deixar a resposta assim, não pode nunca ter raiz no denominador, racionalizo. Multiplico por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, quando eu faço a multiplicação, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Posso simplificar, o que sobra disso? Raiz de 3. Logo, essa minha primeira assertiva aqui é verdadeira. Eu fiz a razão, fiz a divisão tudo bonitinho, encontrei a resposta
final aqui como sendo esse nosso raiz de 3. Então, a 0,2 pede para a gente fazer a razão de T2 por T1. Então, T2 por T1. Aqui eu tenho T2 e aqui eu tenho T1. Aqui, ó, eu não preciso nem substituir relação de força. Aqui, essa aqui vai ficar bem mais fácil, que só tem MG, que pelo jeito vai dar para cortar. Então, de novo, ó, T2 dividido por T1, certo? Então, eu copio o T2, que é MG raiz de 2, dividido por T1, que é 2 raiz de 3 mg, dividido por 3. Então, novamente, eu coloco aqui ó, como se fosse um denominador 1 e eu tenho uma divisão de frações. Mantenho a primeira, mg raiz de 2 sobre 1, e multiplico, né? Divido não, multiplico. E multiplico pelo inverso da segunda. Então, esse 3 vem aqui para cima e aqui embaixo fica o 2 raiz de 3 mg. Posso cortar esse mg daqui com esse mg daqui. Aí eu faço a multiplicação. Ó. 3 vezes 2 3 vezes raiz de 2, encontrarei 3 raiz de 2. E embaixo, 1 vezes 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Não posso deixar nunca aqui embaixo com raiz, então eu racionalizo, multiplicando em cima e embaixo pela raiz do nosso denominador. Então aqui eu encontrarei, ó, vou manter esse 3, e raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6, dividido por, vou manter esse 2, aí aqui raiz de 3 vezes raiz de 9, que é 3. Posso cortar esse 3 com esse 3, aí eu chego na minha resposta final, que é raiz de 6 sobre 2. E essa resposta aqui, bonita ou não? Linda! Deu a mesma resposta daqui, ó. Então, verdadeira. É claro, pessoal, vocês já estão vendo pelo desenrolar desse vídeo que é um exercício extremamente longo. Porém, todavia, entretanto, vai ter um exercício que você sabe que você vai colocar a resposta correta. Às vezes vale a pena você perder um pouquinho de tempo e gabaritar o exercício completo, né? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho que trabalhar com carga, que eu vou fazer só depois. Então, vamos continuar aqui com força 1 e T1. Então, F1 e T1. Qual T1 eu vou pegar? O que esteja com as mesmas unidades aqui, ó, mg. Então, F1 dividido por T1. Então, vamos escrever aqui no cantinho, para responder essa nossa 0,4. Então, para responder a 0,4, eu tenho aqui que fazer a divisão de F1 por T1. F1 raiz de 3 mg sobre 3 dividido por T1. Pessoal, eu vou fazer direto aqui, já que vocês já pegaram a ideia, né? Que vai dar divisão de frações, tem que multiplicar pelo inverso. Então, vou multiplicar pelo inverso disso aqui já, ó. Então, vou colocar aqui 3 dividido por 2 raiz de 3 mg. Posso cortar esse mg com esse mg aqui, posso cortar esse raiz de 3 por esse raiz de 3 aqui, posso cortar esse 3 com esse 3 aqui. O que sobrou em cima? 1. Quando não sobra nada, não é 0, é 1, que eu dividi. E aqui embaixo sobrou 2. Então, quer dizer que a razão de F1 dividido por T1 é meio. E a resposta que a gente encontrou aqui é a raiz de 3 sobre 2. Logo, essa 0,8 ela está errada. Então, continuando aqui, agora para a gente resolver essa nossa 16. Então, nós temos que fazer a razão de F2 por T2. Então, F2 está aqui, né? mg, ó, F2 dividido por T2. F2 é o nosso mg. Dividir pelaquela fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, a gente vai fazer a multiplicação pelo inverso disso. O inverso disso é o 1 em cima, que lembrando que é como se tivesse dividido por 1, né? Então, 1 vai para cima e aqui para baixo vem mg raiz de 2. Beleza? Posso cortar esse mg com esse mg. Sobra como resposta 1 sobre raiz de 2. Não posso deixar raiz no denominador, então eu vou racionalizar. Racionalizando, eu encontro 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, a resposta é raiz de 2 sobre 2. E a assertiva fala que seria 2 raiz de 2. Logo, essa também é falsa. Agora, a última, pessoal, você pode olhar e falar assim, pô, mas agora vai envolver as cargas, vai ficar difícil pra caramba isso aqui. Na verdade, não vai não. Olha só por que não vai. Se a gente pegar a relação da lei de Coulomb, eu tenho que fazer que ela é K
Então, vamos fazer aqui para o caso 1. Ela é K vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Todo mundo concorda comigo, né? Então, nesse caso, a minha força naquele primeiro momento será K, como as duas cargas têm o mesmo sinal, Q quadrado, dividido pela distância entre as cargas. Se a gente voltar aqui, ó, qual que foi a mesma distância que a gente encontrou entre elas? A distância de A até B, L. Então, aqui será dividido por L ao quadrado. Ó. Então, aqui dividido por L ao quadrado. Então, isso aqui é o que eu tenho de F1. Se eu for isolar a carga aqui nesse caso, eu vou tentar fazer bem direto. Ó. Q quadrado eu vou manter igual. Quem já estava do outro lado da igualdade do Q quadrado? O F1. Então, eu vou escrever aqui, ó, F1, certo? E quem que vai ter que ir para lá? Esse L quadrado estava dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vezes L ao quadrado. Dividido por quem? Esse K estava multiplicando, vem para cá dividindo. F2, pela lei de Coulomb, será igual a K, as cargas têm o mesmo módulo Q quadrado, dividido pela distância entre eles, era raiz de 2L. Então, vamos escrever isso aqui. Dividido por raiz de 2L e tudo isso ao quadrado. Então, a minha força F2, ela será igual a K, Q quadrado, dividido por, aqui nesse caso, eu encontrarei igual raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, e L ao quadrado, 2L ao quadrado. Então, fazendo agora a parte de isolar a nossa carga, a gente vai encontrar aqui que Q será igual a F2 que estava do outro lado, esse 2L estava dividindo, passou para lá multiplicando, então 2L ao quadrado, dividido por K. Na verdade, aqui faltou o quadrado ainda, né? Certo? Para ficar igual essa outra relação aqui. Lembrando que, como aqui eu utilizei força 1, essa é a nossa carga Q1, e aqui, como eu utilizei a força 2, essa aqui é a nossa carga Q2, ok? Agora, pessoal, eu vou copiar essas duas relações para a gente conseguir fazer a comparação entre eles. Você vai ver como que vai ficar. Então, eu copiei aqui, ó, pessoal, desse Q1 quadrado e Q2 quadrado, e agora, para fazer a razão entre eles, eu vou escrever assim, ó, Q2 ao quadrado sobre Q1 ao quadrado, igual. Aí, do lado de cá, eu teria que escrever, né, o Q2, que é F2 vezes 2L ao quadrado sobre K, como é dividido, então, ó, dividido por F1. Esse eu vou fazer passo a passo, que ele é mais chatinho, né? Dividido por Q1, que é F1 L ao quadrado sobre K, certo? Só que aqui nesse caso, como aqui está ao quadrado e eu não quero ao quadrado, o que eu irei fazer é passar a raiz quadrada em todos esses termos. Então, passando a raiz quadrada em tudo, ó. Lembra que no princípio da equação, se eu faço uma coisa de um lado da igualdade e faço no outro, continua valendo a mesma relação? Então, eu passo raiz quadrada em tudo. Raiz quadrada em tudo. Então, beleza. Agora que eu passei raiz quadrada em tudo, o que que sai aqui deste lado de cá? Sai o que eu quero, Q2 por Q1. Os outros eu nem fiquei colocando as definições, né? Fiquei colocando direto o valor que tinha encontrado na expressão algébrica para facilitar mesmo, ficar mais rápido. Opa, aqui é Q2, né? Então, aqui Q2 agora, por Q1, porque eu tirei raiz quadrada, né? A raiz quadrada do quadrado, corta e fica só o termo. Igual. Agora aqui, ó, quem está ao quadrado, eu consigo tirar para fora. Só tem o L ao quadrado. Então, o L sai para fora da raiz e o restante fica lá dentro. Quem que fica lá dentro? O 2F2 sobre K, dentro da raiz. Isso, dividido por, aqui também, o L sai para fora e dentro da raiz fica o F1 sobre K, ok? Eu posso reescrever isso aqui ainda para deixar de um jeito um pouco mais fácil do que isso ainda, ó. Q1 por Q2 igual, eu posso escrever assim, ó, L que multiplica raiz de 2F2 dividido por raiz de K. Pelas propriedades radicais eu posso. Já vou multiplicar pelo inverso. O inverso seria raiz de K indo para cima, e aqui embaixo ficaria L vezes raiz de F1. Posso cortar esse raiz de K com esse raiz de K, esse L com esse L. Sendo assim, vamos vir para cá, ó, a gente encontra que Q2 por Q1,
Q2 por Q1. Então, Q2 por Q1 será igual. Então, agora aqui eu tenho, ó, raiz de 2 F2 dividido, lembrando tudo que está dentro da raiz, né? Dividido por raiz de F1. Só que aqui eu tenho F2 e aqui eu tenho F1. Então, como que eu vou ter que fazer comparação entre eles? Em algum momento a gente encontrou a relação de F2 com F1? Olha só, voltando aqui, foi o primeiro que a gente encontrou, ó, que F2 por F1 é igual a raiz de 3. Daqui a gente pode tirar o que de informação? Que F2 é igual a F1 vezes raiz de 3, multiplicando. É ou não é? Multiplicando aqui cruzado? Então, vamos voltar lá. Então, ó, como F2 é F1 raiz de 3, a gente pode vir aqui e escrever novamente, ó, que eu vou só mudar o que a gente tem aqui em cima. Então, Q2 por Q1 será igual. Aqui em cima eu posso escrever raiz de 2 vezes raiz de F2, certo? Só que esse F2 é F1 raiz de 3. Então, aqui dentro dessa raiz, eu terei, vou só copiar aqui embaixo para ficar bem facinho mesmo, bem passo a passo. Aqui embaixo eu terei, então, ó, Q2 por Q1 igual a raiz de 2, aqui, ó, vezes F2. F2 é F1 raiz de 3. Então, aqui dentro eu terei F1 e ainda terei F3 dividido por F1 dentro da raiz, certo? Então, neste caso, como aqui, ó, o f quadrado ele está separado, eu posso deixar uma raiz aqui e outra raiz para o lado de cá. Então, eu posso cortar esse valor com esse valor. O que a gente encontra disso aqui, então? A gente encontra que a razão Q2 por Q1, ele vai ser igual a a raiz de 2, na verdade, né? Raiz de 2 vezes raiz quadrada da raiz de 3. Então, a gente tem aqui duas vezes dentro da raiz. Então, por isso que essa resposta aqui está correta. Isso aqui elevado a expoente 2 é a mesma coisa de eu escrever a raiz de 2 e lá dentro ainda tem uma outra raiz que é a raiz de 3, que é a resposta que a gente encontraria aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 3. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. Sendo assim, o nosso somatório seria da 4, a 2 e a 1. Então, a nossa resposta final será 0,7. E assim, finalizamos o exercício. Espero que vocês tenham gostado desse exercício que é muito punk.